Olá pessoal, tudo bem? Eu toco violão há mais de 60 anos, desde os 14 até hoje aos 77. Então são 63 anos tocando esse instrumento. Nunca fui professor de violão, nunca toquei profissionalmente em concerto, mas aprendi muito, não é? O convívio com o instrumento, com outros violonistas, com professores. Eu aprendi muito e observei também muita coisa, de forma que eu tenho alguma coisa a sugerir aos violonistas, especialmente aos jovens. Em primeiro lugar, a questão da técnica. Técnica é necessária. Ninguém toca nenhum instrumento sem técnica. É preciso aprender a fazer arpejos, escalas, ligados. Tudo isso é indispensável. E para o principiante, mais ainda, não é? O principiante tem que aprender isso fazendo exercícios diários. Mas com o tempo, ele tem que aprender as peças também que vão constituir o seu repertório. Então, ele tem que ir deixando um pouco de lado a técnica propriamente dita e estudar as peças, porque senão ele nunca vai tocar nada. Se ele ficar só na técnica, ele vai tocar exercícios bem, mas não vai tocar as peças direito, né? Então ele tem que começar a fazer um repertório e trabalhar esse repertório. Então ele tem que ir deixando a técnica um pouco de lado, não abandonar totalmente, mas diminuir a dedicação a ela. Até porque as peças contêm técnica. Para você tocar uma peça, você precisa saber fazer isso que eu mencionei, arpejo, ligado, escalas, etc. Então, a peça tem técnica e você não precisa ficar tanto tempo em exercícios. Isso para o violonista um pouquinho mais adiantado. O iniciante não tem jeito, tem que fazer os exercícios com frequência. O segundo ponto é escolher boas edições. Para um aluno principiante, a solução é confiar no professor. Ele que vai indicar a edição que vai ser utilizada para aprender uma composição. Mais tarde, à medida que o jovem se desenvolve, ele pode recorrer a sugestões de outros músicos, até mesmo consultar pela internet, no YouTube, perguntar, por exemplo, essa peça que você está tocando, que edição você está usando, naqueles comentários aos vídeos, né? Então, há várias maneiras de conseguir sugestões de edições. Mas sempre tem que começar pelo professor. No início não há outro jeito. É o professor que tem que escolher a edição. Quando o aluno se desenvolve e já está tocando razoavelmente, ele vai ver que as edições não são idênticas. Uma peça editada meia dúzia de vezes vai ser diferente em cada uma delas. Cada uma que ele pegar, ele vai encontrar alguma diferença. Um ligado aqui a mais ou a menos, um acorde mais cheio de notas ou menos cheio de notas, indicações de dinâmica, piano, forte, diferentes. Isso ele vai ver e vai se surpreender até. Se ele já está um pouco adiantado, ele poderá confrontar edições. E nesse confronto, escolher a edição que lhe convém mais, ou até fazer uma espécie de combinação entre duas ou três, né? Utilizando alguma coisa de uma, alguma coisa de outra. Esse é um problema importante, é um problema sério, e especialmente no que diz respeito à digitação. A digitação muda muito de acordo com a edição. E a digitação tem que ser vista com muito cuidado e aprendida direito, né? Senão o aluno troca todos os dedos e não toca nada. O aluno pode mexer na edição, quer dizer, por conta própria, alterar alguma coisa aqui, outra ali. Bom, eu recomendo que no início, quando ele é muito principiante, ele não mexa em nada.
porque ele pode fazer a maior confusão. Ele ainda não tem experiência e maturidade para fazer esse trabalho de edição, né? Então ele só vai se atrapalhar. Com o tempo, à medida que ele vai comparando, confrontando edições, sim, ele pode fazer alguma mudança, alguma passagem com digitação complicada, ele pode encontrar uma solução melhor. Às vezes, também ele poderá optar por um ligado aqui a mais ou a menos. Isso pode ser feito, mas nunca no começo. Nunca no começo. Isso é tarefa para um estudante já mais adiantado. Quanto tempo o aluno deve estudar? Isso é uma questão muito complicada, muito debatida. Um tempo exagerado por dia não é recomendável. Até porque o estudante tem outras coisas para fazer. Ele tem que fazer a escola dele, ele tem que fazer faculdade, ele tem... Alguns começam a namorar, enfim, constituem família depois, quando são mais adultos. Então não podem dedicar 8 horas por dia. Eu acho que esse mito das 8 horas está mais ou menos ultrapassado. Mas é preciso tirar um tempo razoável e sempre, todo dia. Porque a gente perde muito o domínio da técnica se a gente para. É como se as músicas e a técnica fossem escapando dos dedos, né? A gente vai perdendo o controle. Então, é mais importante trabalhar sempre, todo dia, do que trabalhar uma quantidade imensa de horas e depois no dia seguinte não fazer nada ou passar alguns dias sem tocar. É melhor pouco e sempre. Essa que é a verdade. Outra sugestão que eu faço é que o aluno comece a procurar formar um repertório com uma certa originalidade. Porque os violonistas, por melhores que sejam, eles repetem muito as mesmas peças. A gente ouve sempre as mesmas coisas nos concertos, nos vídeos de YouTube, e acaba ficando tudo muito maçante. Anos atrás eu fui convidado por Henrique Pinto para participar de concurso do júri, do concurso Souza Lima, de violão. 3 anos eu fui. E eu fiquei mareado de ouvir tantas túrias. Tocaram tantas túrias que de noite eu não conseguia dormir direito. Aquilo ficava martelando na minha cabeça. Então vamos escolher com mais cuidado o repertório. Peças que são menos tocadas. O público se cansa de ouvir sempre as mesmas coisas, né? Por exemplo, todo mundo conhece e quase todo mundo toca as variações sobre um tema de Mozart, de Fernando Sor. No entanto, ele tem outras variações interessantes, e uma delas é a minha preferida. São as variações sobre um tema de Pergolesi. E ninguém toca. É uma obra, para mim, mais interessante, mais bonita, e ninguém toca. Então, a escolha do repertório, vamos deixar um pouco essa prática mimética de imitar todo mundo, né? Todo mundo imitando os mesmos. Toquem, escolham com mais cuidado o repertório. Outra coisa, a questão da velocidade. Quem toca depressa só demonstra uma coisa, que toca depressa, que sabe tocar depressa. Mas não demonstra necessariamente que é bem musical, que é um artista. Não. Ele é rápido no gatilho, é só isso. E atualmente há muitos pianistas que são uns foguetes, tocam como loucos, né? Muito depressa tudo, e a gente nem consegue acompanhar direito. Porque tem um problema, o cérebro dos espectadores não acompanham uma peça tocada muito depressa, não distinguem a peça, a melodia, as vozes, coisas desse tipo. Está tudo tão depressa que fica indistinto. Até a grande pianista Guiomar Novaes, admirada por todo mundo e por mim também, tocou
uma sonata de Scarlatti, que foi gravada, acho que ela tocou em público e foi feita a gravação. É tão rápido, que eu não consigo distinguir nada. Eu ouço aquilo como um fluxo rápido de água, por exemplo, que você só vê o fluxo, mas você não consegue distinguir nada. Então esse problema da velocidade, querer impressionar pela velocidade, eu acho que é pura bobagem, é puro exibicionismo. Evitem isso, toquem no andamento correto. E, se possível, de uma maneira bem distinta, que se possa entender bem a melodia. Existe uma peça de Rameau que se chama Le Rappel des Oiseaux, uma peça magnífica do barroco francês, que é massacrada frequentemente. Depois que Émile Gilels gravou, a gente pôde ver a beleza da peça, porque ele tocou devagar, então ela ficou distinta, compreensível, musical, não é? Então eu sugiro que tomem cuidado com isso. Outro problema, como enfrentar passagens difíceis? Em toda música existe uma ou outra passagem que é mais difícil e frequentemente parece uma pedra no meio do caminho. A gente vai tocando, quando chega naquela parte é uma pedra, a gente tropeça e cai. E como é que a gente supera isso? Bom, há sugestões. Uma delas é tocar a passagem muito devagar, até que a gente tenha domínio daquela parte. E aí colocá-la no tempo certo. Existem violonistas que sugerem isolar aquela passagem difícil e tocá-la como exercício. Por exemplo, antes de tocar a peça ou antes de começar a tocar aquela peça como um exercício, até que ela fique dominada. Passagens difíceis existem, e quanto mais as peças ficam difíceis, mais passagens difíceis aparecem, né? Então a gente precisa enfrentar com esse tipo de abordagem. Para chegar afinal a quê? Qual é o objetivo final? O objetivo final é a musicalidade. Um termo que é meio vago, né? Mas significa o seguinte: musical é o artista que sabe frasear, que sabe usar a dinâmica corretamente, forte, piano, por exemplo, e que tem senso de estilo, toca uma peça barroca como peça barroca, uma peça romântica como romântica, sem misturar os estilos, né? E que transmite ao público a peça, passa para o público a peça na sua melhor forma, na sua melhor possibilidade. Alguns dizem que o intérprete não é um criador, o criador é o compositor. Eu discordo, eu acho que o intérprete é um criador, tanto que a gente, ouvindo um grande artista, um grande músico, a gente tem a sensação de que está ouvindo aquela peça pela primeira vez. Não é raro isso. E fica surpreendido, porque o artista, o intérprete, recriou a peça de uma maneira que a gente pode dizer que é criativa mesmo, é criação. Não é? Ele não é apenas um transmissor da peça, ele trabalha como um criador. Então, aqui estão algumas sugestões para vocês para tocarem violão bem. Não esgotei o assunto, evidentemente que há muita coisa para ser dita ainda. O assunto é muito complexo, mas é um pouquinho que eu posso oferecer de reflexão sobre a arte de tocar esse instrumento. Certo?